Carta a um magoado. Caro amigo, graça e paz sejam contigo. Certa vez me disseram que a mágoa é como uma flecha atirada contra o próprio coração com a esperança de que doa naquele que magoou. Eis uma verdade. A mágoa é mesmo uma flecha envenenada que aprisiona, corrói, constrange e enferma. Desprezar o poder destrutivo de cultivar uma mágoa é uma perigosa inocência, pois enquanto o magoado remói sentimentos não vencidos, muitas vezes vindo de um passado distante, se tornando cego e irracional, o ofensor, por vezes de livre consciência, dorme o sono dos justos. Há o registro de uma história no capítulo 15 do livro de Juízes, que inspira uma curiosa alegoria sobre o efeito que pode ser causado pela mágoa. A Bíblia fala da história de Sansão, um juiz que havia se transformado em um herói para os israelitas. Era um guerreiro corajoso e de boa aparência, possuía uma força descomunal e um singular talento para viver perigosamente. Numa das diversas confusões em que se envolveu, comprou uma grande briga com um histórico inimigo dos israelitas, os filisteus. Feridos, os filisteus passaram a buscar vingança contra os habitantes de Israel e os convenceram a amarrar seu próprio herói e a entregá-lo em suas mãos para se livrarem da guerra. É exatamente nesse ponto que repousa a associação ao poder da mágoa, pois Sansão estava a sofrer um traiçoeiro ataque, não mais dos filisteus, mas dos seus irmãos israelitas. Certamente, você já se preparou ou se precaveu alguma vez contra possíveis ataques de pessoas que guardam princípios diferentes dos seus? Contra estranhos, contra Satanás, contra principados e potestades das trevas? Contudo, o desafio verdadeiro surge quando você é obrigado a lidar com ataques que partem daqueles que estão próximos, dos de dentro de casa, dos parentes, do irmão, da congregação, etc. Nada magoaria mais a Sansão. Depois de ser constituído juiz sobre Israel, de lutar e pelejar pelo povo, de ser admirado como herói guerreiro, de ter sido escolhido por Deus antes de nascer para que sobre ele repousasse o Espírito Santo, foi obrigado a testemunhar um acordo entre seus irmãos israelitas e seus inimigos filisteus para que fosse entregue, amarrado às mãos do adversário. No entanto, mesmo podendo fugir, resistir, buscar abrigo ou tentar unir o povo contra os inimigos, Sansão aceitou a provocação dos seus e concordou em ser amarrado, desde que não o matassem. A mágoa, ela se instala exatamente nessas situações, quando somos feridos por aqueles que nos são próximos. Ninguém se magoa com um estranho ou com um inimigo. Nos magoamos quando pessoas em quem confiamos nos traem, quando nossos irmãos nos ferem ou quando nosso familiar se levanta contra nós. Isso é mágoa verdadeira. A palavra dita sem sabedoria que fere o íntimo do coração, a quebra de um juramento de fidelidade feita no enlace matrimonial, um comentário maldoso transmitido a um terceiro que frequenta o mesmo ambiente, a expectativa de suporte e ajuda frustrada, a ingratidão. Tudo isso machuca, sufoca, acorrenta e nos traz pensamentos como: depois de tudo que fiz por essa pessoa, ou como ela teve coragem de fazer isso comigo? O grande problema é que, dado o espanto e a tristeza que nos tomam, quase sempre optamos por aceitar a provocação. Isso mesmo, assim como Sansão se permitiu ser amarrado, nos permitimos ser envoltos pelas correntes da mágoa em vez de buscarmos a solução no perdão, na oração, na conversa e em armas espirituais. Essa situação parece familiar? Após ser ferido e magoado, está há anos sem falar com seu pai? Ou está dando ensejo a um inevitável processo de divórcio? Ou vive sem sequer dirigir a palavra a um irmão? Ou está deixando de congregar na igreja por causa da esposa do pastor que publicamente te humilhou? Os motivos que causam a mágoa
são quase sempre relevantes. Por isso, posso afirmar que você tem todo o direito de estar magoado e a tristeza é justa e explicável. Contudo, aqui há um lugar para um velho questionamento. Entre estar certo e ser feliz, o que você prefere? Os filisteus não pediram que os israelitas matassem Sansão. Eles queriam apenas amarrá-lo. Muitas vezes, pessoas próximas, sem saber, dão lugar em seus corações ao intento do inimigo de nossas almas que busca, através dessa maldita associação, apenas acorrentar-nos espiritual e emocionalmente. Isso mesmo, o propósito do inimigo ao implantar a mágoa não é te matar de imediato, é apenas te aprisionar. A mágoa não nos tira a fé, apenas impede que ela seja exercida em obras. Não nos leva a deixar de sermos cristãos, faz apenas que sejamos crentes inertes. Não faz você deixar de estar numa igreja, apenas cria uma incompatibilidade com o dono dela, cuja essência é o amor. Sem nos matar, o inimigo consegue nos dar a falsa sensação de que tudo está bem, está tudo bem, mas na verdade nos deixa incapazes de lutar, de estar em comunhão, de iniciar e cultivar relacionamentos, de orar e de nos desenvolvermos. O que você consegue fazer amarrado? Entende agora por que viver magoado também é pecado? Consegue se lembrar de que em Mateus 18,35 Jesus prevê um castigo àquele que não é capaz de perdoar? Aí está você, incapaz de perdoar e de pedir perdão, de se desvencilhar do passado, de ter uma vida sentimental estável, pulando entre religiões em busca de paz, andando e correndo, mas permanecendo no mesmo lugar, acorrentado. Como se libertar? Sansão se livrou somente com a união de dois elementos, o desejo de se libertar e o poder do Espírito do Senhor. Por mais óbvio que pareça ser, é necessário ressaltar que a libertação depende do desejo de ser liberto. O problema é que esse desejo é expresso através de uma escolha e, como você sabe, uma escolha possui consequências. Uma delas é abrir mão do trunfo de estar certo. Dizer que perdoa, mas sempre trazer a ofensa à memória e as discussões é mentir para si mesmo e para o próximo. Enquanto o passado se mantiver vivo e atuante, não haverá futuro. Se você tem agido assim, tente me perdoar pela sinceridade, mas você não quer ser liberto, você prefere estar certo. Há, porém, quem queira se libertar, mas não tem forças. Aqui eu lembro que não foi a força de Sansão que fez com que as cordas se quebrassem, mas, segundo a Bíblia, foi o fato de o Espírito do Senhor tê-lo tomado possantemente. Assim, as cordas fortes e novas se transformaram em linho frágil, queimado e foram quebradas. Ser cheio do Espírito de Deus é fundamental para ser liberto, mas não há como se encher do Espírito sem estar vazio dos valores mundanos. Como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, importa que você diminua e ele cresça. É preciso abrir mão de ter a razão, da vingança, da desforra, do fato passado e seguir em frente. Reinhold Niebuhr escreveu um belíssimo poema chamado Oração da Serenidade. Nesse livro, há um trecho muito legal que começa assim: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. 3 fórmulas ótimas estão aí: serenidade, coragem e sabedoria. A serenidade vai te ajudar a superar. Eu não disse esquecer, ok? Sei que você não tem amnésia.
os tantos traumas que lhe foram impostos. Então a serenidade vai te ajudar a superar os tantos traumas que lhe foram impostos. Você não pode mudar os pais negligentes que teve, a relação distante com os seus irmãos, os abusos, a violência ou as traições que sofreu. Tudo isso machuca muito, mas não precisam ser feridas eternamente abertas. É preciso que se tornem cicatrizes, que são marcas, lembranças, mensagens seladas em seu corpo, mas que não doem mais. Uma cicatriz, ela não inflama, exceto em casos raríssimos. Não incomoda, não te restringe, ela apenas te lembra de algo pelo qual você passou. Crie o ambiente de serenidade para que a mágoa não roube suas emoções. Criar um ambiente de serenidade não é fácil, mas é possível. Encha o seu dia com coisas que o aproximem de um ambiente espiritual. Crie uma playlist de louvores e na hora do desespero simplesmente deite e deixe tocar. Chore, não tem problema. Cristo estará ao seu lado e enxugará suas lágrimas. Não passe mais de um dia sem tirar momentos para algo que edifique a sua fé. Seja a oração, a leitura de um devocional ou de um livro, um vídeo de pregação ou de devocional e muito, muito louvor. A coragem será a consequência de pôr ordem na sua vida. Adquira a sabedoria pedindo com fé a Deus que a todos dá deliberadamente. Liste num papel todas as coisas que tiram a sua paz e que te entristecem. Não mostre essa lista a ninguém próximo. Você pode ser vítima do julgamento de alguém que não entende bem a sua dor. Coloque aí seu passado, suas crises, o comportamento de quem o ofendeu e tudo mais. A partir daí, veja questões que podem ser sanadas desde já, como uma ocupação. Manter a sua mente ocupada e fazer algo em prol de outra pessoa são excelentes medidas para que você evite remoer o seu passado e desenvolver novelas de vingança no trabalho de uma mente magoada. A disciplina na busca a Deus e a entrega das coisas que estão fora do seu alcance a Ele. Imagine uma criança apaixonada por desenhos animados. É bastante comum ver garotinhas que chegam a assistir os seus desenhos preferidos 3 vezes por dia, a ponto de decorar as falas do filme, falar e cantar com o sotaque da personagem principal. Conheci uma que cantava a música tema de um certo filme em português, inglês e malaio. Em suma, elas praticamente se transformam na personagem, quase sempre uma princesa. O relacionamento com Jesus é bem parecido. Ler a Bíblia e orar com a mesma devoção de uma criança apaixonada pelos desenhos nos deixa muito parecidos com o personagem principal do livro, Jesus. A essência de Jesus era o amor. Por muito amar, ele conseguiu perdoar até quando estava sendo crucificado. Pelo poder do Espírito e pelo desejo de ser livre, Sansão se libertou. Já livre, ele avistou que ali perto havia morrido um animal, um jumento, e os ossos dele foram a arma para que sozinho ferisse e vencesse 1000 filisteus. Ao se encher do Espírito, você se lembrará de outro animal que também morreu, um cordeiro, que apanhou mudo sem ter culpa alguma. Foi traído, ferido e magoado de uma forma muito pior do que você sofreu. Jesus é esse cordeiro. Quando fecho os meus olhos e penso nesse animal morrendo, eu logo associo a imagem ao perdão. Penso nos xingamentos e nas chacotas que ele suportou, penso num soldado batendo nele pelas costas, sorrindo e dizendo: "Profetiza quem te bate agora?" Penso na sede que ele sentia e no gesto bem-humorado, entre aspas, dos soldados que lhe deram vinagre para beber. Penso nos seus melhores amigos dizendo que não o conheciam e que logo depois o vejo ofendido, orando pelos ofensores, dizendo: "Pai, perdoa eles, pois não sabem o que fazem." A morte desse animal me dá forças para perdoar meu irmão. Mais do que isso, ele me dá forças para vencer 1000 filisteus, um após o outro.
1000 sentimentos que aprisionam 1000 lembranças do passado, 1000 erros da minha esposa, 1000 fofocas que inventaram contra mim. Assim como Sansão, posso estar sozinho, mas tomado pelo Espírito. Serei sempre maioria. A flecha atirada não volta atrás. Cobrar do ofensor pela mágoa causada é executar uma dívida impagável. Faça já um bem a si mesmo, se esvazie. Esqueça o que passou, passe a viver, se encha do Espírito de Deus e as correntes da mágoa serão como linho queimado e cairão. Lembre-se da morte do animal e entenda já, quem foi perdoado, perdoa. Após isso tenha liberdade, pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Um fraternal abraço em Cristo, que já nos perdoou.